Bom dia, Está começando o Sancto News. eu sou Kailane E eu sou o Guilherme. e hoje vamos falar sobre a religião da Umbanda, que sintetiza o culto aos orixás e também carrega por si alguns elementos de outras religiões africanas, como por exemplo do Candomblé. O seu fundador brasileiro foi o Zébio de Moraes, em 16 de novembro de 1908, onde deu origem à religião no Brasil. E essa religião tem ganhado grande visibilidade nas mídias sociais. Entretanto, está cada vez mais cercada de preconceitos, e hoje iremos desmistificar alguns deles. Com as nossas entrevistadoras, Maria Eduarda e Marcos. Kailane, Guilherme, bom dia. Nós fomos convidados recentemente para participarmos de uma gira de esquerda, que é uma gira que são invocados ali as pombagiras, os exus, e nessa gira nós vamos desmistificar vários paradigmas criados aí pela sociedade sobre a Umbanda e tirar diversas dúvidas. Principalmente ao culto de entidades, como Exus, pombagiras, né? Caboclos, boiadeiros. Se bem que aqui em Umbanda em si, ela só cultua Exus e pombagiras, né? A Umbanda não, a Umbanda ela cultua Exus, pombagiras, caboclos, boiadeiros. É uma religião que cultua almas ancestrais, pessoas que viveram na Terra conosco. E nós temos o Candomblé, que é um culto de orixá, apenas orixá. Então, o que acontece? Dentro do Candomblé, hoje, nós temos muito do culto das entidades, porque muita gente veio da Umbanda trazendo suas entidades para dentro do Candomblé. E o Candomblé possui muitas nações, como, por exemplo, Angola, Queto, Jeje Marie. Então, nós temos várias nações que são de famílias que vieram de regiões distintas, alguns da Nigéria, outros do Egito, outros de Angola e de tantas outras nações. Hoje aqui nessa casa nós temos um culto chamado de culto tradicional Yorubá. O culto tradicional Yorubá, diferente do Candomblé, que é uma religião brasileira, mas é uma religião brasileira afro-ameríndia, porque ela traz ensinamentos da África, mas ela também pega os indígenas locais, né? Pega entidades como ciganos, baianos, boiadeiros, entidades que são também regionais, locais. Então nós temos aqui essa participação, tá? Essa participação diferente do culto tradicional Yorubá, em que nós cultuamos os orixás. E aqui nós temos vários assentamentos. Vou falar para vocês uma coisa. Em uma casa de candomblé brasileiro, vocês jamais veriam isso. Tá? Porque no culto brasileiro tudo fica dentro de quartos específicos, chamados de quartos de orixá. Então, por exemplo, nós temos um quarto só para os assentamentos de um orixá chamado Oxum. Então só entra naquele quarto quem é feito no santo, iniciado naquele santo, que tem o seu assentamento e ninguém entra. Tá? Dentro do culto tradicional é o contrário. Você cultua dentro de casa, porque as famílias cultuam em casa, né? Eu acho que em um determinado momento na nossa história fez muito sentido as pessoas não verem os assentamentos, porque os escravos eles iam colocar um dos seus assentamentos na casa dos seus senhores, não dava. Então eles tinham que ter um local para esconder a sua espiritualidade. Hoje não faz mais sentido, pelo menos na minha visão, mas a tradição perdura dentro das casas de candomblé. Dentro de uma casa do culto tradicional Yorubá, chamado de culto de Ifá. Voltando, é realmente enriquecedor a gente ver pessoas que entendem da área falando sobre isso, né? Como a gente viu aí o pai de santo Cristiano, realmente muito interessante, mas temos que ter em mente também um contraponto. A nossa entrevistadora Kailane fez uma entrevista realmente enriquecedora também com o pastor Lincoln Soares. Vamos ver também os pontos de vista de outras religiões acerca desse assunto? Boa noite. Boa noite. Hoje eu falo com Pastor Lincoln, da comunidade Superabundante. Pastor Lincoln. Eu queria fazer algumas perguntas para o senhor sobre a religião da Umbanda. O senhor aceitaria participar da nossa entrevista? Sim. Então, a primeira pergunta é: o que é a Umbanda no seu ponto de vista? Umbanda é uma religião afro, até onde eu conheço é a religião afro, e eles creem em orixás, e eles têm as suas crenças muito relacionadas com o conceito do cristianismo
espiritismo e judaísmo. Ótimo. A segunda é, para o evangélico e para o espiritismo, o mundo espiritual tem dois significados diferentes. Qual a diferença da crença do mundo espiritual para o evangelho e para o Umbanda? Há alguma diferença para o senhor? O mundo espiritual ele existe, mas assim, nós não acreditamos nessa questão de reencarnação, coisa que a Umbanda acredita, e questão do karma também, essa questão nós não cremos. Entendi. Na sua visão, como a Umbanda entende o conceito de Deus? Eu sei que eles também são monoteístas, porém eles veem um Deus supremo, que da forma que até onde eu estudei, não é a mesma maneira que nós vemos. Nós temos um Deus que ele é o único, ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Muitas pessoas associam a Umbanda a práticas negativas, como por exemplo a magia negra. O senhor acha que as doutrinas cristãs tiveram influência nesse meio? Não, acredito que a forma como é expressado mesmo, a maneira como é se colocado, que cada pessoa tem a sua maneira de enxergar. E para o senhor, o que você acha que pode ser feito para combater mais o preconceito contra essa religião no Brasil? Preconceito é um conceito favorável ou desfavorável de alguma coisa. Então acredito que essa questão de que colocada como preconceito não é somente com a Umbanda, existe em todas as religiões. Eu acredito que o amor sempre vai vencer e nós precisamos ter esse cuidado de respeitar todas as partes. A minha grande questão em relação a quando isso é colocado é que todas as vezes que nós nos colocamos em um grupo de minorias, a gente quer um respeito tirando o respeito do outro. Então acho que no dia que todo mundo se respeitar e cada um viver a sua crença com respeito, com amor, aí nós conseguimos enfrentar e vencer tudo isso. Bom dia, galera. Pra quem tá aí, bom dia. Pra gente aqui é boa noite. Hoje eu tô com o Babá Cristiano Lopes. Babá Cristiano Jogou. E hoje eu vou fazer algumas perguntas para ele, e as perguntas são: a primeira, o que é a Umbanda no seu ponto de vista? A Umbanda é uma religião muito ligada ao espiritismo, com sincretismo católico cristão. É tanto que muitas das entidades e dos orixás eles são representados por santos católicos. Por exemplo, Ogum é representado dentro da Umbanda como São Jorge, né? Yansan é representado como Santa Bárbara. Então é um culto espírita cristã que também atua na devoção aos orixás. Na sua visão, como a Umbanda entende o conceito de Deus? Deus é Deus, e sempre, né? Infelizmente nós queremos muitas vezes desenhar Deus. Na Umbanda nós não conseguimos sequer desenhar Deus, porque sempre será mais do que nós possamos imaginar. Ele é toda força, ele é todo poder, ele é onipresente e onisciente, é mesmo o conceito católico. Onipresente, onisciente, o soberano, o dono de tudo, o grande criador. Então Deus é muito presente em todos os momentos na nossa vida, nos nossos cultos, nas nossas celebrações, dentro e fora da gira e nas nossas vidas. Muitas pessoas associam a Umbanda a práticas negativas, como magia negra. Você acha que as doutrinas cristãs tiveram influência na criação desses preconceitos? Sim. E na verdade, né, não só a Umbanda, porque a Umbanda é bem mais recente, mas os cultos de matriz africana. Quando os portugueses e os espanhóis foram invadir, né, a África, um dos primeiros desenhos que eles encontraram foi de um Exu todo preto, né, todo preto, com um falo, que era um Exu ligado à fertilidade. E para a Igreja Católica, como o desenho naquela época, hoje ainda um pouco menos, mas naquela época, o desenho do falo, o desenho de algo que levasse ao sexo, era algo sujo, imundo, impuro, tornaram Exu como diabo. Aliás, né, Exu nem tridente tem. O tridente de Exu da Poseidon é uma outra cultura, né, não é nem na cultura africana. Em um outro local. É um outro local. Vamos lá, agora para a última, como a gente é da área do direito, e você também, a gente deu essa sorte. A última pergunta é: o que você acha que pode ser feito para melhorar a implementação de leis no combate à intolerância religiosa no Brasil? Olha, eu acho que o grande problema hoje com relação à intolerância não é nem a existência de leis, porque nós temos a Constituição que já abarca tudo isso, quando ela trata no artigo 5º, inciso 4, sobre a nossa liberdade de crença, de consciência. Então nós temos a liberdade para termos todos os cultos. O país é laico, ser laico não é ser ateu. Ser laico significa que nós temos liberdade para escolhermos a nossa crença. O grande problema mesmo não é nem a falta de lei, mas eu acho de projetos políticos ou programas políticos de educação mesmo.
educação à cultura, educação à espiritualidade. Eu não falo exatamente ensinar religião nas escolas, mas respeitar. No meu casamento, o nosso babalorixá, ele teve uma fala que foi para mim espetacular. Ele dizia que mais importante que o amor é o respeito. Porque dizer que ama, todo mundo ama, né? Mas respeitar é a nossa atitude. Nós não precisamos ter as mesmas crenças, nós não precisamos ter a mesma religião, nós não precisamos ter a mesma orientação sexual, nós não precisamos ter os mesmos pensamentos, e ainda bem que não temos, mas no mínimo o que se espera é o respeito à crença do outro, né? Olha a audácia minha querer impor a você uma crença que é minha, e as nossas crenças são particulares, são individuais, e que nós possamos começar a trabalhar isso. A sua crença é a sua crença, a minha crença é a minha crença, e a minha não é maior, nem menor, nem a mais rebuscada ou a menos, ela só é a minha. E eu acho que falta o respeito ao credo do outro. Nós queremos muito impor respeito ao nosso, mas sem respeitar a crença do outro. O respeito é a base de tudo. A Constituição já nos garante isso, nós temos leis para isso, mas nesse momento acho que políticas públicas de incentivo ao respeito às crenças alheias seria o ideal. Perfeito. Axé. Depois de analisarmos estes dois pontos de vista acerca da Umbanda, eu fico por aqui. Até amanhã. A gente hoje tem que ter esse amor, né? Essa unidade entre a gente, porque independente de qual nação, de qual parte que você está, que nem Nagô, Queto, Jeje, Angola, Umbanda, Ifá, a gente tem que se abraçar, tem que ter esse charismo, né? A gente tem que estar próximo uns dos outros, e a gente às vezes se abraça e tudo, porque não quer dizer só a amizade, quer dizer que a gente vive a religião, vive o espiritualismo, e isso é o mais importante hoje em dia.